essa lição da revista Palavra e Vida, a lição de número 7, fala sobre a adversidade em tempos de escassez. Acredito que uma das maiores crises que o ser humano pode passar é quando lhe falta o alimento, quando lhe falta a comida. E o texto que nós vamos estudar, 2 Reis, capítulo 4, verso 38 ao 41, fala da experiência do profeta Eliseu dando de comer aos filhos, de Israel, aos discípulos dos profetas. E ali tem algo muito interessante nos ensinar sobre nesse momento de crise, nesse momento de adversidade e que falta até mesmo recurso. Eu quero que você venha junto comigo aprender um pouco mais sobre essa lição. Texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 38, diz assim que, voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na rua e na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo para poder apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela em sua capa de colocititas. E veio e cortou a panela e pôs no caldo, porque ele não a conhecia. Assim deram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e dizendo: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei a farinha. E deitou na panela e disse: dá de comer ao povo. E ele já não havia mal algum na panela. Naquele momento de grande escassez em Gigal, aconteceu este milagre. Uma erva daninha, uma erva venenosa colocada na panela e que poderia gerar morte. Aqui nós temos muitas lições. A primeira delas é que quando aquele discípulo saiu para poder procurar comida, ele, no seu desespero, no seu momento de não ter o que comer e também ajudar na provisão para aqueles que precisavam comer, foi buscar em ervas que ele não conhecia e trouxe ervas venenosas para poder cozinhar e dar para o povo. E aqui é uma grande lição, porque quando nós não conhecemos, vamos gerar até possivelmente morte. E foi isso que aconteceu. Viram aquelas ervas na panela e disse: há morte na panela. Assim, nós, olhando para um lado muito espiritual, vemos que quando nós erramos é porque não temos conhecimento das Escrituras. A Bíblia fala sobre isso. Então é possível selecionar sim aquilo que vai alimentar a nossa alma, aquilo que vai trazer benefícios para nós, ou até mesmo aquilo que pode trazer morte. Então um simples alimento, que talvez a gente não conheça, vai trazer prejuízo para nós. Então temos que conhecer. O mundo nos oferece muitas coisas. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, muitas soluções podem aparecer e podem trazer prejuízos para você. Segundo é que, no momento de crise, aquele discípulo do profeta gritou logo para o homem de Deus: olha, tem morte na panela. Ele buscou a pessoa certa para poder dizer o que estava acontecendo. No momento de crise, de angústia, de adversidade, nós vamos sempre buscar socorro. O problema é que, onde vamos buscar o socorro? A quem vamos abrir o nosso coração? A quem vamos buscar solução? Naquele momento, o discípulo de profeta, ele foi buscar no homem de Deus, em Eliseu, para poder relatar o que tinha acontecido. Tome cuidado quando você estiver no seu momento de crise. Onde você vai buscar ajuda? Em quem você vai confiar? E uma terceira coisa que nós podemos aprender é que, ouvindo esta palavra de que havia morte para os discípulos, para os filhos também dos profetas, ali
Eliseu tomou uma atitude de fé. Ele pegou uma farinha e colocou na panela, e aquilo que era morte se tornou vida. Ele fez distribuir para o povo. Então nós temos que crer nisso, que por mais que uma situação possa ser de grande dificuldade, nós entendemos que com a ação de Deus, aquilo que é morte gera vida. Aquilo que a gente entende como que poderia ser o fim de tudo, gera-nos vida. O próprio Jesus disse que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Jesus morreu e ali poderia encarar-se como o fim de todas as coisas. Mas não, como Ele é o pão da vida, Ele ressuscitou ao terceiro dia e nos dá vida até hoje. Então crê nisso que Deus com certeza tem muita coisa a nos ensinar sobre esse episódio de Eliseu. E tem muito mais, e a gente vai mostrar isso também daqui a pouco. O convite foi feito, Jesus oferece alimento perfeito no pão e no vinho, o corpo e sangue é graça de Deus. Bem, esse momento de escassez, nós também precisamos aprender algo além que está no texto de Eliseu, fazendo com que a comida de morte virasse uma comida para alimentar o povo. Todo dia nós temos o nosso alimento, temos o nosso arroz, feijão, a nossa carne para poder comer. Eu acho que nesse momento nós precisamos ter também sempre o coração grato a Deus pela provisão que vem diariamente sobre a nossa mesa. Por isso é justo, é honesto você olhar para Deus e dizer: Deus, muito obrigado, obrigado porque eu tenho como me alimentar, obrigado porque do Senhor vem todo o sustento. Que Deus esteja abençoando a você e deixando o seu coração sempre grato por tudo aquilo que Deus providencia, porque há muitos que nesse momento estão passando por escassez de recursos. Então agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem e por tudo aquilo que você é. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.